Sabe aquelas perguntas que acompanham a humanidade desde sempre? O que acontece quando a vida termina? Para onde a gente vai? Pois é, hoje a gente vai explorar uma perspectiva fascinante sobre a jornada da nossa consciência. A pergunta central é essa, afinal, o que é a alma? É uma questão que ecoa, passa pela história por quase todas as culturas. E a resposta que o nosso material de hoje propõe é, olha só, bem direto ao ponto. Vamos mergulhar nessa ideia. A fonte que a gente está analisando nos dá uma definição muito concisa. A alma é um espírito encarnado. Tá, mas o que isso realmente quer dizer na prática? Vamos desdobrar isso. O ponto crucial aqui é que a alma não é algo que começa a existir junto com o corpo. Pelo contrário, a ideia é que ela é uma consciência que já existia antes, um ser inteligente, que por um tempo se une à matéria para viver uma experiência específica. Então, peraí. Alma e espírito são a mesma coisa? Essencialmente, sim. A diferença está só no estado, na condição. Pensa assim. Alma é o nome que a gente dá ao espírito quando ele está ligado a um corpo. E espírito é esse mesmo ser quando ele está livre da matéria. Bem, uma analogia que ajuda muito a entender isso. Pensa na água. Ela pode ser vapor, líquido ou gelo. É sempre a mesma substância, né? H2O. Só o estado dela que muda. Do mesmo jeito, o espírito se torna alma quando ele, digamos, se condensa na matéria. Bom, isso leva a gente naturalmente para a próxima grande questão. Se o espírito já existe num estado livre, por que ele passaria pela experiência de se ligar a um corpo? Qual é o propósito por trás de tudo isso? A resposta começa com essa metáfora que é muito poderosa. O corpo é como uma roupa, uma ferramenta. Ele não é quem a gente é, mas sim algo que a gente usa. Um instrumento temporário para um objetivo muito específico de aprendizado e desenvolvimento. E qual seria esse propósito exatamente? O material aponta para 3 objetivos que estão ligados um ao outro. O primeiro, se purificar, ou seja, se aprimorar. O segundo, se esclarecer, ganhar conhecimento. E o grande objetivo que une tudo isso, evoluir. Cada vida física seria então um passo nessa jornada. E essa ideia se expande de um jeito incrível. Se o corpo é a ferramenta para evoluir, então a vida física é a escola onde essa evolução acontece. Com essa visão, cada experiência, cada desafio se transforma numa lição valiosa. Isso reforça uma ideia central. A nossa existência não estaria limitada a essa vida aqui, agora. A alma, ou o espírito, não começa com o corpo. Ela apenas o utiliza por um tempo e depois segue em frente. A vida se torna uma fase de aprendizado, e não o destino final. E essa citação captura a ideia de um jeito perfeito. O corpo é o veículo, a alma é o viajante, e a vida é a rota que a gente está cruzando. O veículo é essencial para a viagem, claro, mas ele não é o viajante. Então, o que acontece quando o percurso termina? Quando o ciclo do corpo se encerra, o viajante, o espírito, simplesmente deixa o veículo para trás e retorna ao ponto de origem. Mas ele não volta de mãos vazias, não. Ele leva consigo toda a bagagem de experiências. E isso é fundamental. Tudo que foi vivido é lesado junto. Nada se perde, nada em vão. Cada vida acrescenta um pouco mais de compreensão, cada desafio fortalece e cada escolha que a gente faz aqui não só define a experiência atual, mas também vai moldando o futuro da nossa jornada. Olhar para a alma desse jeito não é só uma curiosidade filosófica. Essa perspectiva pode ter implicações bem profundas, transformadoras mesmo, no jeito como a gente encara o nosso dia a dia, a vida e a nós mesmos. Muda radicalmente a nossa visão sobre a morte, que deixa de ser um fim e passa a ser vista como uma transição. Transforma a percepção do sofrimento, que pode ser visto como uma ferramenta de aprendizado. E, talvez o mais importante, redefine completamente quem a gente acredita ser. O ponto crucial, então, é este. A identidade deixa de ser o corpo que está sujeito ao tempo e passa a ser a consciência em uma jornada eterna, uma luz em um processo de aperfeiçoamento, de refinamento contínuo. Essa perspectiva nos deixa com um pensamento final muito forte. Se a alma é o espírito vivendo uma experiência humana, então a vida, com todas as suas alegrias e desafios, se torna apenas um capítulo. Um capítulo na longa e grandiosa história da eternidade do espírito. Uma ideia para a gente refletir.